Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 31.850 dólares. Bitcoin que testa os 31k e tem recuperação nas últimas horas. Hoje, meu principal objetivo é fazer uma atualização do Price Action te mostrando o que eu espero para o final de semana e qual a minha estratégia no momento. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui com vocês no 4 horas, relembrando a tendência do preço de longo prazo e fazendo não só uma análise técnica, mas também uma análise de sentimento para a gente entender no longo prazo aqui o que a gente quer ver para acreditar no fundo do Bitcoin. Depois vamos para o curto prazo, falando de estratégias de suporte, estratégias e suporte e resistência aqui para você atualizar no seu gráfico. E eu vou te mostrar aqui como a gente pode operar o curto prazo usando a análise de sentimento. Tanto numa perspectiva de você começar uma operação, quanto numa perspectiva de você realizar o lucro, tá bom? Assim eu vou passar a estratégia da minha e da equipe da Belo Trade também. Hoje também vamos falar um pouquinho sobre o S&P 500, a dominância e também onde as instituições estão se posicionando, tentando segurar o preço aí. Beleza? Então vamos lá. Investidores, antes de começar, lembro para vocês que o TRDR é onde eu faço análise de sentimento. E eu vou deixar no primeiro link da descrição o link para você ter 7 dias gratuitos para ter acesso a todos os meus indicadores aqui, tá bom? Então vale a pena, se você ainda não conhece o TRDR, ir no primeiro link da descrição. Mas vamos lá. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas, para relembrar vocês que estamos numa tendência de baixa do Bitcoin, tá? E à medida que a gente vai formando novos fundos nessa tendência, ela só piora na minha visão. Porque a gente se distancia do suporte importante que era os 32 mil dólares aqui no VPVR, correto? Então, nesse momento, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver que esse antigo suporte vira resistência, tá? Eu já destaco aqui no 4 horas a região dos 33.200 dólares como uma região de dificuldade para o preço ultrapassar. Pois, além de estar numa região de resistência aqui, de ponto de controle, próximo ao ponto de controle da nossa confusão aqui nas últimas semanas, também está a nossa média no 4 horas e, consequentemente, zonas de Fibonacci importantes dessa nossa retração. Lembre-se, as médias, elas estão aqui para mostrar para a gente a tendência e pontos de suporte e resistência. Elas nada mais são do que uma consequência natural, na minha visão, do Fibonacci, tá bom? Eu gosto das médias para me mostrar onde estão as retrações legais para eu fazer as minhas operações. E basicamente, o que a gente tem aqui dessa nossa interpretação? Que a gente começa a ter muita resistência mais próxima ao preço, não somente aquela dos 35 mil dólares. Então fica mais difícil a gente acreditar num rompimento completo, mas é claro que isso pode acontecer, Olho no rompimento desse topo nos 33.300 e do topo dos 35 mil dólares, tá? Em relação ao suporte, como eu disse para vocês ontem, não tem suporte no curto prazo, no 4 horas. Esse suporte é suporte de fundo local aqui nos 31 mil dólares, somente isso. Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento no longo prazo agora, a gente precisa analisar para vocês aqui 2 pontos. O que a gente vai querer ver para o Bitcoin formar um fundo? Normalmente fundos globais, que são fundos que revertem tendências, são feitos com muitas pessoas sendo estopadas e liquidadas. Por quê? Porque as instituições elas gostam de mandar o mercado para o outro lado quando as pessoas perdem. É justamente nos stops e nas liquidações que elas estão perdendo dinheiro, correto? Então, para a gente acreditar nesse fundo, normalmente é bom a gente ver muitas pessoas tendo suas liquidações e seus stops pegos, E onde a gente vê isso? Nos liquidations e no open interest. O último fundo global que a gente teve foi lá abaixo dos 30 mil dólares, aqui a nossa queda dos 42 em poucas horas. E repara que nessa queda a gente teve liquidação de 700 milhões e uma queda no open interest, aí quase 50% do open interest do mercado caiu. Esse ponto foi tão importante que está gerando para a gente essa consolidação há meses. E nesse momento aqui, analisando esses indicadores, você vê algum motivo para a gente acreditar que formou o fundo? Ou, por exemplo, que a gente acabou essa nossa tendência aqui? Na minha visão, não. A gente não tem isso. E para a gente acreditar e acumular o Bitcoin no longo prazo, a gente vai querer ver isso, tá bom? Vai querer ver muita liquidação e vai querer ver muita queda no Open Interest, que está na máxima histórica. Ou seja, tem muita liquidez para baixo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho e é o ponto mais provável para mim nesse momento, tá? A gente ter um último shakeout aí, uma queda do Bitcoin rápida para estopar e liquidar não só quem está no Bitcoin, mas para quem está muito exposto nas altcoins, tá bom? Detalhe, qual é outro ponto que eu acho que a gente pode começar a pensar em comprando Bitcoin no longo prazo? Se a gente começar a demonstrar força igual doido aqui, romper isso aqui para cima, a gente vai ter que olhar para uma alta, Não tem muito
o que fazer se a gente demonstrar essa força. Lembrem-se, ninguém sabe para onde o mercado vai. O importante é a gente estimar as probabilidades corretamente e ter uma estratégia para os dois cenários, tá bom? Então, atenção, rompendo essas resistências aqui, principalmente os 35, a gente pode voltar a ficar bullish no Bitcoin, pode voltar a fazer compras de swing trade. Compras, para mim, melhores seriam se a gente tivesse realmente essa queda com muita liquidação e tal, porque normalmente esses pontos são pontos onde a gente mais ganha, caras. Por quê? Porque a gente consegue entender que muitas pessoas entram antes do movimento e essas pessoas vão ser estopadas e liquidadas. Lembrando dos 42 mil dólares, quando o preço foi aos 30 mil, foi o melhor dia do ano para mim e para a equipe da Belotrade. Por quê? Porque a gente estava comprando justamente quando esses caras estavam perdendo. A gente não compra antes, tá? E é justamente o que a gente tem agora. A gente tem 2 longos para cada short, o que mostra pra gente que muitas pessoas estão se posicionando aqui neste momento, tá? Então a gente pode sim ter essa queda, talvez não tão dramática, né? Afinal estava em 4 aqui, agora está em 2. Mas a gente pode ter essa queda e quando isso aqui começar a acontecer, olha só, a gente vai pensar em compra. Beleza? Então, paciência é uma virtude muito importante agora para os traders, tá bom? Se você é investidor e quer se expor um pouco ao Bitcoin nesse momento, se exponha, sim, cara. Mas, de duas uma, se for uma exposição que vai te machucar, eu recomendo você pôr stop. Se for uma exposição que você está fazendo de maneira responsável no longo prazo, vai fazer preço médio, se continuar caindo e tal, não está expondo tanto o seu patrimônio, beleza. O importante aqui não é colocar stop ou não. O importante é você ter a sua estratégia e ter um plano de jogo, independente se o preço romper para baixo ou para cima, tá bom? E o melhor plano de jogo que eu enxergo hoje é a gente ficar de olho nessas liquidações, nessa queda no open interest aqui, para a gente pensar em acumulação no longo prazo, tá bom? Ou então, ver a demonstração de força no Bitcoin e aí a gente conversa no dia a dia, tranquilo? Continuando indo para uma análise mais de curto prazo. Vamos para uma hora aqui. Mentira, vamos para 15 minutos para falar desse movimento forte que o Bitcoin teve, tá? A gente teve um movimento bem forte no Bitcoin, até um pouco inesperado, né? Esse pump aqui dos 31.100 até quase os 32. E claramente, né, a gente tem uma resistênciazinha aqui nesses 32. Se a gente rompe esses 32, a gente pode ir buscar a nova resistência, né? Que é esta região aqui, próxima lá dos 33.200, que a gente vai ter uma resistência a partir aqui, olha só, dos 32.400 dólares. 0,382 de toda a pernada aqui, né? Ou seja, entre 0,382 e 0,68, para mim continua sendo uma zona de distribuição, tá? Não vejo o preço conseguindo ultrapassar isso aqui com facilidade. E claramente para mim vai ser uma zona onde as instituições vão tentar distribuir, né? Se não conseguirem romper, a gente vai ter que ficar um pouco mais otimista, mas enquanto está abaixo, situação bem ruim do preço. Qualquer pullback aqui para mim continua sendo uma oportunidade de distribuição, tranquilo? Em relação a suporte, já vou por 5 minutos aqui e destacaria, onde que a gente destacaria esse suporte aqui? Eu acho que poderia traçar esta pernada aqui e destacar essa região aqui dos 31.500 dólares, tá? 31.500 dólares, suporte importante. Se perder, provavelmente temos teste novamente nos 31. Tranquilo? Continuando, indo para uma análise de sentimento. Vamos falar agora de uma análise de sentimento no curto prazo, tá? A partir dessa análise de sentimento eu quero te passar qual a nossa estratégia no momento, tá? E o que eu espero do preço aí para o final de semana. Certo, vamos lá. A gente consegue ver aqui, né, que a gente teve uma boa oportunidade de distribuição ontem, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. A oportunidade de distribuição, por que ela aconteceu? Porque a gente estava tendo uma correção do preço aqui, repara, com os nossos indicadores demonstrando claramente que o preço ia voltar a cair. Por que eu falo que estava demonstrando claramente? Porque estava tudo alinhado, né? O preço em tendência de baixa, ele indo retestar resistências, que eram os 32 mil dólares, e as sardinhas estavam comprando. A gente tinha instituição tentando distribuir, a gente liquidou quem acabou vendendo errado no fundo, olha só as liquidações aqui aparecendo. E a gente também estava com o nosso long short ratio em 2.8. Então aqui era um short perfeito, galera. Tanto é que a gente shortou e pegou um lucro legal hoje de manhã, né? E agora eu quero mostrar para vocês o outro lado da moeda. Tá vendo que aqui tá tudo confluindo pra gente fazer o short? Sardinhas comprando, instituições distribuindo, sardinhas que venderam no fundo sendo liquidadas rapidamente. Mas olha o que acontece quando a gente vai testar novamente os 31 mil dólares. Vamos lá, vamos pegar no curto prazo aqui. Quando a gente vai testar esses 31 mil dólares, a gente tem que, primeiramente, o nosso long short ratio começa a cair, tá? Então olha só, nosso long short ratio que estava em 2.7, 2.8 e deu um ótimo short aqui antes da madrugada, começou a cair e chegou abaixo de 2. Pois o que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que nessa nossa pernada de baixa,
Mais pessoas acreditaram que o preço ia cair e começaram a vender. Então, isso é uma pernada de baixa confirmada. Até mesmo o CVD caiu, olha só. Isso é uma pernada de baixa confirmada? Não. Isso não é uma pernada de baixa confirmada. Isso é uma pernada que mostra pra gente que muita gente está vendendo errado. Correto? Então, quando a gente vai lá e liquida muita gente pro outro lado, o que a gente faz? Coloca dinheiro no bolso. Tranquilo? Simples assim. Você tem que vender onde as instituições estão distribuindo e as sardinhas que venderam errado estão sendo liquidadas, desde que os seus indicadores confirmem, igual eu estava confirmando aqui, e você tem que comprar ou realizar quando o contrário acontece. Quando as sardinhas estão erradas, estão vendendo, e quando liquida quem acabou comprando errado no topo, galera. Então é isso que o mercado faz. E é por isso que tem que ter uma estratégia não subjetiva, porque senão você vende no fundo e compra no topo. E é o que a maioria das sardinhas fazem, tá? Por isso que as instituições conseguem ganhar dinheiro para os dois lados. E a gente consolidou um pouquinho aqui, estourou para cima, tá? E nesse momento a gente já vê mais pessoas sendo liquidadas para o outro lado. E a gente vai shortar de novo agora? Não, por quê? Porque o nosso long short rate e o nosso CVD caíram, então esses indicadores não estão mais confirmando pra gente a nossa venda aqui. Deu pra entender? Então, pra mim, não importa muito pra onde o Bitcoin vai. Importa se os meus indicadores dão a oportunidade pra gente operar ou não. Então, qual que é a nossa estratégia no momento? Saímos fora dos shorts aqui. Não conseguimos entrar em long, tá? Afinal, colocar o dinheiro no bolso aqui é muito mais fácil do que você entrar em long contra a tendência aqui. Então, não se martirize por você não conseguir pegar esse fundo. Foi um pouco inesperado mesmo esse pump, né? Mas você tem que ter uma estratégia também para colocar o dinheiro no bolso. Foi isso que a gente fez aqui. É isso que a gente sempre faz em todas as nossas operações, tranquilo? Então, nesse momento, como que a gente está? Tranquilo, com alguns shorts e tal. Eu, particularmente, estou um pouquinho posicionado em Bitcoin. E fazendo hedge nos shorts de outras altcoins que eu te falei, tá? Não vamos shortar o Bitcoin de novo aqui, apesar dessas liquidações e das instituições tentando distribuir, correto? Por quê? Porque no meu trade system, as sardinhas também têm que estar erradas para eu entrar contra elas. Não é o que a gente vê aqui nesse momento, tá? Mas, pô, Paulo, você não acabou de falar comigo que o long short ratio está ruim? Sim, ele está ruim no longo prazo. Tem quase 2 longs para cada short aqui no 4 horas, no longo prazo. Mas no curto prazo, ele não dá o short pra gente. Deu para entender? Então você precisa alocar aí as suas análises em diferentes tempos gráficos e entender que tipo de trader você é. Se você é igual a gente que opera a longo prazo, curto prazo e tal, você precisa ter uma estratégia não subjetiva para unir todos esses tempos gráficos, tá bom? E entender que agora não é o momento para estar comprado no Bitcoin, mas não é o momento de, no curto prazo, a gente arriscar uma venda aqui, mesmo o preço estando em tendência de baixa, tudo apontando para baixo, tá bom? Então, se eu fosse... o que eu estou fazendo agora, né? Estou meio de fora do mercado, porque eu estou um pouco comprado no Bitcoin, mas estou shortando algumas altcoins, então eu estou meio no 0 a 0. E vou deixar o Bitcoin se definir. Se ele rompe lá os 33.300, por exemplo, e demonstra essa força, opa, talvez seja a hora da gente pensar em ficar um pouco mais otimista no Bitcoin. Se romper os 35, então nem se fala. Você vai ver um Pablo bem mais otimista aqui. Porém, se a gente perde os 31 mil dólares com, enfim, um volume que ainda não teve o volumão que a gente tanto fala, a gente pode ter um outro apocalipse, né? Então a gente não pode deixar os stops tão longos e tem que olhar para a acumulação quando estopar e liquidar muitas pessoas. Beleza? Essa é a estratégia no momento, ficar um pouco mais fora do mercado. Beleza? Tendo um pouquinho de Bitcoin, mas shortando altcoins, fazendo heads. Beleza? Continuando aqui falando um pouquinho sobre o S&P 500 e a dominância. Então vamos lá. Primeiramente, S&P 500. S&P 500 que deu uma quedinha hoje, o Bitcoin até se comportou bem com essa quedinha do S&P, mas foi uma quedinha pequena, né? Não foi uma quedinha tão longa. Olho no S&P. Se a gente continuar caindo, provavelmente o Bitcoin vai sofrer, tá bom? Se a gente pumpar e romper a máxima histórica, acredito que o Bitcoin possa respirar. Olhando a dominância, por fim, podemos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no nosso fundo, né? Afinal, a dominância está sendo um ótimo indicador para mostrar para a gente fundo no Bitcoin, galera. Olha só, ontem, quando a gente estava fazendo o vídeo, estava mostrando para vocês que a dominância estava caindo. Ou seja, quando a gente foi testar lá antes da madrugada, a região dos 32 mil dólares ali, a nossa dominância estava nessa região aqui, olha só, dos 45,80, galera. Tava todo mundo acreditando nas altcoins. Então, se tá todo mundo indo para as altcoins e acreditando nelas, o que as instituições fizeram? Elas derrubaram o mercado dos 32 para os 31 mais uma vez para estopar e liquidar a galera das altcoins, né? E olha só a queda que a gente está tendo nas altcoins aqui. Então lembrem-se, o otimismo normalmente no mercado é punido.
Tá? E qual foi outro motivo para a gente ter fechado o nosso short e ter ficado um pouco mais neutro no mercado no curto prazo? A dominância começou a subir. Olha o que a dominância começa a fazer quando a gente vai testar a nossa região lá, quando a gente formou o nosso fundo aí de manhãzinha. Tá vendo que ela tá subindo? O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão vendendo Bitcoin e altcoins. Se as pessoas estão com medo, provavelmente esse medo será punido agora para o outro lado, a gente vendo um novo teste dos 32, tá bom? Então, você saber interpretar não somente os indicadores de sentimento, mas a dominância, que mostra quase sempre a mesma coisa, são ferramentas muito poderosas para você unir na sua análise técnica para a sua tomada de decisão. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Tô curioso, comenta aqui qual a sua estratégia no momento. Você vai colocar stop, você não vai estar se expondo no longo prazo, você está fazendo um trade. Comenta aqui, vamos trocar essa ideia, é muito legal aí todo mundo ver o que os outros estão pensando, para a gente embasar melhor aí as nossas tomadas de decisão. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.